Como você entrou nessa do mundo circense? Foi aí que você começou? By ou não? accident. By né? accident. Tipo assim, tropecei e caí. Quando eu levantei, estava no meio do picadeiro. Mais ou menos assim. Uma pirueta? Pá, uma pirueta, duas. E eu não nasci num circo tradicional, mas eu sempre fui muito apaixonado pela arte. E desde criança eu gostava de assistir o Gordo e o Magro, né? Planeta dos Macacos, e Jerry Lewis, entre outros comediantes. E desde criança, a minha bisavó já fazia alguns figurinos remendados. E minha avó, né, a Irene, tá com 93 anos agora, ela sempre falava pra mim, né? Você vai ser o palhaço número 1. Mas espera um pouquinho, a sua família já era circense? Não era. E essa história de figurinos remendados e ser palhaço era uma brincadeira, então, Era uma total? brincadeira total. E quando minha avó falava palhaço número 1, ela me trazia num processo de ser quem você deseja ser, não o que a família está impondo para você ser. Ótimo. Então ela sempre deixou uma visão para mim, tipo assim, se você for forçado a ser alguma coisa que você não quer, você apenas está sendo para você não ter a sensação de não sentir pertencimento. Sim. Né? Então seja quem você almeja ser, porque assim você vai ter o seu lugar, a sua identidade, né? E o seu espaço. E a partir daí eu comecei a compreender que, cara, tem algo em mim que quer colorir, que quer fazer coisas diferentes. E aí, aos poucos, eu fui entrando na capoeira, fui fazendo balé. Quando eu estava no balé... Isso com que idade? Ginástica olímpica. Já era criança, já estava com uns... Eu acredito com uns 9, 10 anos de idade já. Então, paralelo à escola, Tudo, você tinha essas... Sempre. Eu estudava e mesmo na hora do recreio, eu estava dando cambalhotas... E outra, eu gostava muito de piadinhas, eu gostava de... As pessoas me convidavam para ir nos seus aniversários porque eu era engraçado, né? E aí, quando eu conheci até mais para frente o Slava Poluni, aí, né, já estou pulando um pouquinho, né? O Slava era lá do circo. E eu lembro de uma frase que ele falava assim, se você não está pronto, se você não se sente bem quando as pessoas dão risadas de você, e se você não ri das suas próprias palhaçadas, e se você não estiver preparado para sentir, né, essa coisa desconfortável de que é tirar a onda da sua cara, você nunca será um comediante, um bom palhaço. E aí eu, cresci com esse negócio na cabeça e quando eu fui ver, já estava num circo tradicional. Eu me recordo que os meus pais nem tanto, mas a família falava assim, você tá louco, né? Não, você vai ter que ser isso, você vai ser advogado, você vai ser médico. E eu pressionado a ser o que eu não queria. E eu lembrava minha avó falando nitidamente isso. Né? Eu saí de casa muito jovem, muito novo, apenas com skate e fui para São Carlos. Para entrar pro circo? Para começar um processo diferente lá. Eu não sabia o que ia dar. E meu pai sempre falava isso. Só vai dar valor quando você começar a ganhar. Você saiu de onde e foi para São Carlos? De São Paulo. Ah, daqui mesmo. Deixa eu só interromper rapidinho. Tira aqui para mim também, já que você salvou a Yas. O que a gente estava falando, que falaram hoje no Flow também, que essa garrafa de água não é boa. abre. Não é boa, cara. Então vamos ter nada contra a água, mas a marca da água. Por favor, faça um negocinho que abre. Que abre fácil. Muito bem. Aí, continuando, pronto, desculpa. Aí você foi para São Carlos. Eu tive esse processo, né? Resumindo, eu fiz capoeira, balé, fiz muitas coisas relacionadas ao corpo, à dança. Você só puxa um pouco mais o microfone para você. Eu estive sempre próximo e desenvolvendo coisas como balé, dança. Fiz capoeira durante muitos anos. E eu sempre tive um ciclo meio que interminável, né? E eu nunca tinha um ponto final. Então eu estava sempre me reinventando. Até que eu fui para São Carlos, no interior de São Paulo, eu conheci a Ego Ginástica Olímpica, onde me deu um grande impulso, um impulso para praticar e conhecer o que era ginástica artística, ginástica olímpica. E meu técnico ficava pé da vida comigo porque eu nunca queria competir. E eu não gostava desse processo de competição. Era algo que falava assim, para que competir? Né? Mas hoje eu entendo que era necessário. Né? Necessário para não só pela academia, não só pelo ginásio, mas para que você possa ter o seu lugar e você ter essa notoriedade inconscientemente. Não, você cria um punhado de pessoas que se inspiram. Né? E nessa caminhada eu entendi que não importa o que as pessoas fazem, mas elas não têm uma consciência que muita gente está em pé porque ela está em pé. Uhum.
né? Então, com o tempo da ginástica olímpica, com todo o processo de São Carlos, o breakdance, eu me envolvi muito com esse negócio Caraca. urbano. Capoeira, breakdance, ginástica. Vixe, eu frequentava São Bento, na época do Taíde DJ1. Nossa, né? mas você já tinha essa consciência corporal ou você Já. foi aprendendo? Não, eu apenas... Não é questão de autodidata, as coisas foram surgindo, você vai tentando. Você tinha uma aptidão a mais do que as outras crianças pra isso. Sim, era isso. Caraca, E minha eu não avó tinha enxergava- essa aptidão, menina. Minha avó enxergava isso. E aí já a parte da... Não, parte... o outro lado da família já achava que era, não, você tá louco. Isso aí é coisa de maloqueiro. Isso aí não traz dinheiro. Vai fugir com o circo. É, tem que estudar e fazer isso, né? Então eu confesso que eu tenho uma enorme gratidão pela minha avó, porque foi ela que me fez, tipo assim, meu, foge. Ela plantou aquela Vai sementinha. pra vida e se não der certo, inconscientemente o seu cérebro vai te trazer pra cá. E aqui você recarrega e vai de novo. Então sempre me impulsionou a sair de um processo confortável e criar uma extensão na onde eu ia construir ou criar novas ferramentas para segurar minha existência ali, né? Então eu saí de casa muito jovem, né? Então eu tinha que estudar, dar o meu jeito e procurar fazer o melhor possível para garantir a minha sobrevivência Mas também, sem né? dinheiro? E aí que é legal, porque a gente não precisa de nada, porque nós somos tudo. Você não precisa de nada para fazer qualquer coisa incrível. E o tempo todo o ser humano tem essa cabeça que se eu não tiver fulano, não vou conseguir fazer, se limita. E quando você começa a dar os seus próprios passos, né, as coisas vão fluindo. Essa coisa de universo e tal existe. Você vibra. Tudo que nós temos hoje em dia, um dia não existiu, teve que ser pensado. Né? Quantas pessoas se envolvem para criar esse programa? Num prato de comida, quantas pessoas se envolvem para que essa comida chegue no seu prato, né? E aí todo esse processo quântico, que eu descobri que minha vida era muito quântica, que tudo que eu almejava, passava pela minha tela mental, vibrava, acontecia. Só que essa ficha só foi cair depois do universo casou. Depois de tudo isso que eu tomei um choque, eu falei assim, caraca, isso então é real. É real, porque um garoto com, sei lá, 12, 15 anos sai de casa, o pai fica maluco, vai para São Carlos, né? Eu vou para São Carlos, lá me viro do jeito que eu podia e as coisas foram dando, foram fluindo. Tinha uma música lá, Deixa a Vida Me Levar. Era Sim. bem isso. Vou seguir no flow. E a partir das minhas aptidões, né? A partir das minhas habilidades, eu comecei a chamar a atenção e fazendo as coisinhas aqui, outra ali, o estudo e tal. E aí pintou um circo. Me convidaram para fazer um teste. Mas antes de fazer esse teste, eu já fazia algumas acrobacias num posto de gasolina. E foi meu primeiro emprego. Eu tinha 2 empregos. Você tá brincando? Um como chefe de gasolina. Ou chefe de gasolina. Um chefe de restaurante, né, no restaurante Samambaia. Trabalhava lá como auxiliar de chefe, na verdade. E de frentista num posto de gasolina. E no posto de gasolina, tinha uns tempinhos lá, tinha, né, o Zé Galinha, o Ricardo. E eu subia no posto de gasolina e fazia parada de mão, né? Bananeira que vocês chamam, né? Ficava ali bananeira. parado. E não é que às vezes passava um cliente e olhava assim. Atraía cliente? E aí um dia... foi muito legal, porque um dia o cara parou para abastecer. Aí eu coloquei lá, vi todo o processo, me dá a chave, bom dia, boa tarde, né? Coloquei, comecei a abastecer, tá passando assim, me vê assim, vou fazer uma paradinha aqui, né? Enquanto tá lá, tá no automático. Fiz uma paradinha de mão e fiquei. Aí eu tec! Aí eu desci, fechei, dei a chave, o cara pegou a chave, tipo... Hã? Meu Deus. Aí foi embora, 15 dias depois ele voltou. E voltou com seus familiares. E desceu do carro e falou assim, meu, você tem que fazer aquilo de novo porque ninguém tá acreditando. Imagina, você chega em casa. Então, Não, e olha só, eu comecei a ganhar notoriedade na cidade. E aí foi onde eu descobri, pô, que sensação gostosa, né? Comecei a ganhar caixinha, as pessoas comecei a ser visto na cidade. Eu falei, calma. Não, se isso chama atenção, então se eu fizer alguma coisa interessante e devido ao meu trabalho, eu posso ser remunerado para isso também. Sim. E aí foi o grande despertar. E eu falei, pô, se eu já estou fazendo ginástica olímpica, capoeira, tenho um domínio sobre o meu corpo, você atrai público. eu atraio público. Poxa, circo, teatro deve ser interessante. Sim. Olha a vibração. Me para um carro, um Fusca branco, placa de Rio de Janeiro. Quem estava dentro desse Fusca? Quem? Artistas do grande circo popular do Brasil. Eita, Sempre preula. tem alguém olhando. Sempre tem. Sempre
Tem. Todo Isso mundo... em São Carlos. Em São Carlos. Meu Deus. No posto de gasolina. E eu acredito num negócio muito bacana que todo mundo tem algo que alguém precisa. Olha só que louco. Então, A gente eles também estavam- acredita nisso. A gente tava Eles falando estavam disso. precisando de um acrobata livre e desimpedido. Me viram fazendo isso, me fizeram um convite. Lembra quando ia aumentar a gasolina? A fila que era? Sim. O trânsito, né? Vai aumentar daqui. Então todo mundo ia um dia antes, 2 dias antes, ficava aquele alvoroço porque ia aumentar, né? Hoje já não se faz isso, né? Você chega É lá, porque já aumenta aumentou. toda hora, então a gente não tem tempo de fazer tem. fila. Mas... O último alvoroço que teve foi quando... Foi greve, né? Greve dos postos de Isso gasolina. É, dos caminhoneiros, que daí não Isso. chegava o combustível. Exato. Mas prossiga. E aí, Eles fizeram esse convite. Eles me fizeram um convite, né? Fiz um teste, passei, me convidaram para assistir o Grande Ciclo Popular do Brasil. Era num domingo, a gasolina ia aumentar, né? Eu passei o sábado trabalhando e tal. Aí eu fui trabalhar nos 2 empregos, né? E eu não menosprezo, não. Foi uma fase muito boa. E como eu me conheço, se eu estivesse lá até hoje, com certeza teria aberto uma rede de postos de gasolina ou estaria nesses programas Masterchef, né? Você ia zerar o jogo. Mas não é isso? é. E eu gosto, né, de cozinhar, eu gosto de todo esse processo. E eu abri mão. Eu só pedi as contas. Os caras, não, mas você tem que avise. Que avise? Eu vou entrar nesse circo e é isso que eu quero, assistir o espetáculo. Quando o espetáculo acabou, eu estava em êxtase. E quando eu estava, no período que eu estava assistindo, é como se fosse uma voz falando assim, não era isso que você queria? Não era isso que você almejou? Então, você está sendo preparado para fazer isso. E quando acabou, eu falei assim, tá. É o último dia do circo, estão tirando as cadeiras, os produtores começaram eu respirando assim, né, meu? Eu falei, cara, eu passei a me ver, eu vou ou não vou, o que vai acontecer? Aí veio os artistas e tal, e aí, você gostou do espetáculo? Eu amei o espetáculo, mas eu fiz um teste, eu pensei que eu ia embora com o circo, e o circo tá indo embora e eu nem contratado estou, né? E eles em silêncio, o Marcos Frota, que na época fazia o Tonho da Lua, né? Mulheres de Areia, veio passando pelo picadeiro, e aí esse grupo de artistas falou assim, Marcos, esse é o Cazu. E ele nem, né? Tá, e o garoto do posto. Aí ele, tá bom, eu tenho que ir, mas faz alguma coisa pra eu ver. Mas na hora, eu só tirei a camisa, você não tem que aquecer, eu já tô pronto, meu. Fui no meio do picadeiro, comecei a fazer o movimento do Thomas Flair, que é o movimento do breakdance que vocês veem, os caras, né, com as pernas abertas, girando. E aí ele, para, maluco, para. Eu rodei de cabeça, bati um pé, fiz um salto mortal, caí na frente dele, ele só contratado. É como se o Tonho da Lua tivesse feito isso né? Ele, cara, contratado, te vejo em Sertãozinho. Apertou sua mão. Ele virou a costa, foi embora, olhei pra cara dos produtores, os produtores, tipo assim, se o Marcos Frota só viu isso, é maluco. Eu só olhei assim, tô contratado, velho. Super beijo. Te vejo em Sertãozinho.